Salve, salve, rapaziada, que Perchonga na área mais uma vez. Hoje vim falar sobre o Máscaras de Nyarlathotep. Esse vídeo destinado aí a pessoas que se interessadas em saber mais da campanha, estão começando a jogar ou pretendem jogar, tanto para os players quanto para o guardião, também para os meus queridos jogadores aí, que a gente vai começar. Então eu tô gravando esse vídeo em preparação para essa campanha. O pessoal vai assistir aí também, vai acompanhar e criar os seus investigadores. Então, vou falar mais sobre essa campanha de Máscaras de Nyarlathotep, que não é só uma campanha de RPG que é famosa, ela é uma campanha lendária. Muitos grupos começam, poucos terminam aí. E essa história, ela é totalmente intrincada lá, com vários desfechos. É considerada uma história universo sandbox. Você pode fazer várias coisas e vai atravessar continentes, diversos cultos, conspirações, tanto políticas quanto de empresas, assim também até. Ela atravessa até o mundo dos sonhos e tudo pode culminar no fim do mundo como a gente conhece, né? Então vou tentar explicar um pouco de como é o começo de Máscaras de Nyarlathotep, explicar um pouco para os jogadores aí também, o contexto do mundo, como está atualmente, para vocês conseguirem desenvolver os personagens de vocês. Principalmente não vou passar nenhum spoiler da campanha, são só algumas coisas ali do capítulo introdutório mesmo, que são necessárias para vocês pensarem no investigador e tal. E a ideia geral do vídeo é te preparar para entrar na campanha já com o pé direito, entendendo o clima, o tipo de personagem que vai funcionar, o que você pode esperar da campanha e o que você pode esperar dessa personagem nessa história. Bom, o que é a campanha de Máscaras de Nyarlathotep? Tem aqui comigo um dos livros, ela é composta de 2 livros, mais ou menos umas 300 páginas cada um. Essa campanha ela se passa principalmente na década de 1920. Ela tem um prólogo ali que é opcional de ser jogado. Eu já adianto que os players da minha mesa vão jogar, mas como eu disse, no livro ela fala que é opcional. Ela se passa ali em 1920 e adiante, começa num capítulo de prólogo ali. Como eu falei, ela mistura investigação, horror cósmico, política, ocultismo e escolhas humanas principalmente. Bom, a campanha ela passa em diversos lugares do mundo, como América, Inglaterra, Egito, África, Austrália, China. Tem uma rede interligada aí, tudo conectado, por uma conspiração que está cada vez mais crescendo, que vocês vão lentamente ali, pista por pista, descobrindo, tentando desvendar. E a campanha não é você derrotar monstros ou enfrentar eles na porrada, apesar de que eu já vou falar adiante, né? No Cthulhu Pulp você pode até tentar enfrentar na porrada, mas você vai descobrindo essas pequenas verdades, talvez até não deviam ser descobertas, mas vocês vão descobrindo cada vez mais até o desfecho, que tem grupos aí, inclusive eu faço parte de alguns grupos de chamados de Cthulhu que demoraram até 3 anos para acabar essa campanha. Mas a gente vai acabar em menos, porque aqui são jogadores altamente efetivos, ninguém perde tempo aqui comprando pão na padaria no meio da campanha. Primeiro de tudo, eu vou falar quem são os investigadores, qual que é o papel do jogador na campanha. Antes de falar qualquer parte da história, assim, em Máscaras de Nyarlathotep, os personagens, assim como no chamado de Cthulhu clássico, vocês não são heróis, vocês são pessoas. São pessoas competentes, curiosas, que gostam de viajar e tal, têm algum interesse por esse oculto que será apresentado a vocês, mas vocês são principalmente seres humanos comuns, né? Não tem nenhum tipo de poder extra, nem armadura, nem nada desse tipo. Essa campanha ela pode ser jogada no modo clássico, que é o que a gente optou por jogar, também como no modo de Cthulhu Pulp, que aí sim os personagens são mais vistos como heróis, assim. Eles têm uma certa resistência a definhar e tal, e podem até combater os monstros mesmo na porrada, e não vai ser o nosso caso. Aqui a gente, se moscar, morreu.
Bom, primeiramente, para você imaginar o seu personagem, eu separei aqui 3 coisas que o livro apresenta que ele tem que ter ali na personalidade dele. É uma motivação, primeiro é uma motivação. Ele tem que ser curioso ou ter um senso de justiça, como pode se apresentar ali, alguma coisa de errado está acontecendo e ele não quer que aconteça. Ele pode ser um acadêmico que tem uma obsessão ali por pesquisar coisas ocultas. Também pode, na história dele ali, falar que um personagem que tem um laço pessoal dele está envolvido de alguma maneira. Ou ele pode ser alguém que estava ali na hora errada, no momento errado, mas está disposto a ajudar, nada impede disso também. Mas ele está disposto a investigar isso sem medo de morrer, assim, com vontade de descobrir o que está oculto. Bom, segundo, seu personagem tem que ser alguém que gosta de viajar, que viaja, tem motivos para viajar, disponibilidade. Ele, como eu falei, a campanha é global, universo sandbox, então ele não vai ter medo de explorar fronteiras atrás do que quer que seja que ele esteja atrás. E o bom dessa campanha é você incluir o seu personagem com vínculos, com uma história fundada lá, pensar na sua família, nos amigos, nas crenças dele, nos medos que ele teria. Tudo isso vai importar porque ao longo da história o horror ele vai funcionar principalmente se você tiver alguma coisa para perder. Então, se você só for alguém jogado ali sem uma história de fundo ou que não lembre da sua história como um qualquer, você não teria por que ir tão a fundo num assunto tão tenebroso ali, digamos assim. É legal pensar no personagem, na questão narrativa dele mesmo, e não tentar construir um cara que vai ser arqueólogo, vai escavar, vai saber 1000 línguas, vai ser bom de tiro, bom na porrada, bom em pilotar. No final, não tem nada ali de história. É porque o sistema também impede um pouco de você ser bom em tudo, né? Bom, eu vou resumir um pouco sobre o que é a campanha, qual que é essa grande sombra aí da campanha, sem dar spoilers, né? E a primeira coisa, pelo menos no começo ali, Máscaras de Nyarlathotep, tem uma pergunta que você tem que responder. O que acontece quando as pessoas poderosas fazem acordo com algo que não deveria responder à humanidade? A partir desse questionamento, vocês começam a investigar cultos, algumas expedições ali fracassadas e tal, alguns desaparecimentos e eventos que não fazem muito sentido oficialmente, que podem estar encobertos por alguma conspiração ali. A história ela não vai começar com Cthulhu aparecendo, os tentáculos pegando vocês e tal. Então não espere ver esse carinha aqui logo de cara. Ela vai partir de rumores, algumas notícias estranhas, recortes de jornal, pessoas erradas no lugar errado, como eu falei. E a partir disso vai se construindo toda uma trama que a gente só vai saber no final qual que é essa grande trama. E é claro que vocês vão ver esse carinha aqui que tá aí em cima aí, o caos rastejante, né? Nyarlathotep. Bom, agora um capítulo aí totalmente destinado ao começo da história. Como eu falei, ela começa num capítulo intitulado Prólogo do Peru. Do país, né? Esse prólogo, ele é jogado de maneira opcional assim, mas ele também é extremamente importante, principalmente para introduzir algumas figuras centrais ali da história. Uma delas é o Jackson Elias aí, e também a criar uma certa afinidade entre os investigadores. Então ela tem um caráter de dar mais um plano de fundo para a história. Podemos colocar assim. Mas nada impede que os caras já vai no prólogo, já morra no prólogo. Isso também é possível. Vou falar um pouco sobre quem é essa persona aí, Jackson Elias. Depois eu coloco uma imagem dele aí. Ele é um escritor, jornalista, e ele é um investigador do oculto também. Ele não é nenhum aventureiro armado, porradeiro e tal. Ele é mais aquele cara que vai fazendo perguntas e questionando as pessoas, e às vezes nas horas erradas e tal. É um curioso e principalmente ele é entretido em registrar essas coisas, essas investigações deles sobre o ocultismo, né? Tanto em livros quanto
no jornal aí, né? Que ele é jornalista também. Bom, nesse prólogo do Peru, vocês não vão começar tentando salvar o mundo nem nada. Na verdade, vocês vão fazer parte de uma comitiva lá de acompanhamento de uma investigação arqueológica e também folclórica. Inicialmente, assim, para vocês se apresenta ali em 1921, vão acompanhar essa investigação arqueológica, o personagem de vocês, né? E aqui o livro sugere que você possa ser qualquer tipo de ocupação, né? Quem não sabe, ocupação é praticamente a classe dessa personagem que te define. Tem um vídeo aí sobre como jogar Chamado de Cthulhu, para quem tiver aí na dúvida e tal. E você pode ter qualquer, digamos assim, desculpa para estar acompanhando essa investigação arqueológica. Por exemplo, você pode ser um ator que levou junto de você o seu câmera para fazer algumas filmagens ali na floresta e tal. E você só tá acompanhando essa comitiva aí arqueológica, primeiro porque se pagou e para registrar algumas fotos ali, imagens. Você pode ser algum contrabandista, um facilitador, pode ser também alguém ali, um mateiro, algum cara desse tipo que vai abrir trilha, sabe? Ou um professor, um arqueólogo, qualquer coisa, abre plano de fundo ali para você ser qualquer coisa. Até um pedreiro, como o parceiro aí gosta de jogar. Nesse primeiro capítulo, o objetivo é simples e direto. Como eu falei, é criar o laço entre os personagens, né? Todo mundo ali se conhecer e contar um pouco dessa história e tal. Introduzir algumas figuras importantes. Uma delas aí eu já falei, que é o Jackson Elias, e tem mais outras que vão ser spoilers se eu falar aqui. Já vai começar a mostrar o tom ali da campanha, terror. Você vai acabar aprendendo de uma maneira ou de outra que o mundo ele é maior e mais antigo e mais cruel do que personagens de vocês imaginavam. Então já vai começar com vocês tendo pelo menos um vislumbre do que vai vir pela frente. Bom, então depois desse prólogo ser jogado, os investigadores vão conhecer o Jackson Elias, vão descobrir as verdades lá sobre os cultos que rolavam no Peru, onde vocês vão nesse sítio arqueológico e tal, e vai se passar um tempo, meio que um time skip ali, de 1922 a 1924, onde os seus personagens vão ter desenvolvido suas ocupações, suas vidas, mais ainda vão ficar lá com aquela pulga atrás da orelha. O que aconteceu nessa expedição de vocês? Alguns podem ter marcas até irreversíveis, né? Vai depender aí da campanha. E a campanha ela volta, que seria a campanha principal, digamos assim. Essa parte já não é mais opcional, ela realmente começa a história daqui. Vai acontecer lá em Nova York, uma coisa terrível, e vai puxar todos vocês que estavam na expedição de volta para um determinado local de horror, né? Aqui também ficou uma lição de casa que todo mundo vai ter que ter uma ideia do personagem, que após o prólogo do Peru, como esse prólogo vai alterar o seu personagem, como que ele vai enxergar o mundo dali para frente. O que ele fez nesse ato aí, nesse período de tempo, praticamente 4 anos, ele se aprofundou mais, pesquisou mais e tal. Ele conseguiu seguir a vida ou teve marcas irreversíveis que mudou totalmente o jeito dele que ele era antes disso. Bom, como eu falei, a campanha é longa e basicamente da história tem isso aí. E agora eu vou falar alguns conselhos aí que procurei e o livro indica. Eu também procurei outras pessoas que já jogaram, indicaram isso. Bom, primeiro, a organização das pistas e dos acontecimentos, eventos e tal. É legal, eu vou providenciar aí para cada player na minha mesa um bloquinho de notas para cada um. E uma pasta para você arquivar as suas pistas e tudo mais. Além desse belo quadro que tá ali em cima ali, não sei de que lado, acho que é desse, sei lá. Que é aquele quadro de investigação. A gente vai colar aí na parede durante a jogatina para poder tentar ligar os pontos. Então aí para vocês anotem tudo, o nome do lugar, nome das pessoas, as datas, porque cada detalhe, mesmo que pareça insignificante, no final ele pode ser vital para vocês desvendarem. Como eu falei, é bom desenvolver os personagens com diálogo, com história de fundo, não chegar naquele afoito atrás de pistas e acabar perdendo essa parte da experiência. Falado no livro, a fuga é sempre uma opção.
tenha vergonha de fugir, tem que saber que o personagem é humano. Como a gente não vai estar jogando com tudo Poop, às vezes ter coragem demais acaba sendo o seu caminho para a morte prematura, né? E por fim aí a campanha ela é guiada para você ter mais investigação e menos confronto. Ou seja, resolver as coisas na diplomacia, na inteligência, pensando estrategicamente lá. E não tentar invadir o culto dos cultistas aí, pancada em todo mundo e acabar morrendo de forma tola. A todo momento o livro fala que a recompensa da campanha é generosa, que é satisfatório jogar ela completa. Então espero que vocês que estão começando e os nossos jogadores aí também preste atenção em tudo, nos detalhes, na campanha inteira, e todo mundo tira o maior proveito disso. Aqui o que eu tenho para vocês já. Isso aqui eu não preciso nem comprar, vocês acharem as pistas. Bom, uma coisa que a todo momento é falado também, os personagens de vocês, eles podem, ao decorrer da campanha, não sobreviver, vir a cair e tal. Então, quando a gente for fazer ficha, eu vou falar pelo menos para meus jogadores assim, ter um personagem reserva. Por exemplo, sei lá, você tá sempre ali em contato com o seu melhor amigo ou com a sua esposa, e caso você venha a falecer, ela venha ocupar o seu lugar na investigação. Ou no caso do melhor amigo, a mesma coisa. Ou até alguém que trabalha na mesma agência ali de inteligência que você. Qualquer coisa desse tipo. E aí eu faço convite para vocês aí, para acompanhar no canal essa aventura. E também dos meus jogadores aí a comparecer na sessão, porque vai estar começando. Essa aventura não vai ser sobre vencer o mal ou lutar cada batalha e pancadaria. E sim, mas ali você coletar informações e estar disposto a se sacrificar meio que por um bem maior, sacrificar você e sua sanidade. Os meus jogadores aí, eu escrevi um texto para vocês e vocês pensem profundamente no personagem. Quem é ele, o que ele valoriza, o que ele teme, as coisas que ele conquistou na vida e tem de valor que ele não gostaria de perder. Para vocês que estão vendo o vídeo aí, também serve pro personagem, caso vocês sejam jogadores, né? E pros guardiões aí, todo mundo que fala que tem que ter paciência, a estrada é longa, tem que ficar dando hype nos jogadores. E que é muito satisfatório. Isso, por onde eu vi, tudo que eu pesquisei, todo mundo fala que é muito bom de ser jogado essa campanha. Em 1921, o mundo ainda acredita que tudo pode ser explicado. A ciência avança, as fronteiras estão abertas, expedições cruzam oceanos em busca de conhecimento, fama e respostas. Algumas perguntas, porém, não deveriam ser feitas. No coração do Peru, ruínas antigas observam em silêncio. Culturas esquecidas. Deuses que não pedem adoração, apenas atenção. Vocês não são heróis. São investigadores convidados a acompanhar um homem curioso demais para o próprio bem. O nome dele é Jackson Elias. Essa viagem não é sobre glória. É sobre o momento exato em que o mundo começa a parecer errado. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou trazer a pergunta final, que é o mesmo gancho que o livro dá pra gente, que é essa. Quando a verdade aparecer diante de você, você realmente vai querer olhar pra ela? A jornada tá só começando. Vamos a cada pista, cada resposta que encontrar, a gente vai gerar mais e mais perguntas. E tudo isso vai acabar sendo pago com a sanidade. Que no final, a sanidade pode até ser um preço pequeno comparado a tudo que pode ser perdido caso vocês não vençam o mal. E é isso, RPG que é bom nada. Muito obrigado por ver esse vídeo. Muito obrigado, deixe a inscrição, joinha no vídeo e acompanhe o primeiro episódio
segundo, terceiro e até a gente terminar. É isso.